Oi pessoal, vocês me conhecem nesse canal científico? O que acontece numa hidroelétrica? Você tem a queda d'água, então você tem o giro das palhetas, então você tem uma excitatriz, você tem um rotor, esse rotor tem um campo girante B que induz uma corrente no estator. E se nós, em vez de tivéssemos a queda d'água, eu estou dizendo, veja bem, para áreas onde não chegam a concessionária convencional, para áreas carentes. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Para áreas carentes que eu estou falando, tá? Se nós, em vez da queda d'água, do reator nuclear, que também serve, ou da termoelétrica, essa movimentação inicial ela pode ser provocada por ímãs de repulsão nos devidos polos. Eu montei aqui um exemplo muito simplesinho do spinner, mas eu primeiro vou desenhar aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui. Vamos supor, eu tenho um spinner aqui, tá? Desenhando mais ou menos o spinner. Se eu ponho um ímã positivo aqui e positivo aqui, e eu aqui tiver um positivo, ele vai haver uma repulsão. Aqui eu também tiver um positivo, vai haver uma repulsão. Aqui eu tiver um positivo, vai haver uma repulsão. Então aqui no meio, eu tendo uma bobina, estou fazendo a nível de esquema, tá, pessoal? Então, essa repulsão aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui esse ímã, tá? Vocês sabem que o ímã ele tem norte e sul. O campo B sai do norte e vai para o sul, pelo eletromagnetismo. Então eu tenho o campo B aqui, eu tenho o campo B aqui, tenho o campo B aqui em cima com uma RPM nesse sentido. Então o que acontece? Esse campo girante aqui vai me induzir aqui uma corrente pela regra da mão direita, tá? Então você tem aqui a regra da mão direita, tá certo? Estou desenhando aqui uma unha, ó. Regra da mão direita. Ó, a regra da mão direita. Então você tem aqui uma corrente I e aqui você tem um campo B. Puxa vida, pessoal, acabou minha caneta. A corrente I, um campo B. Pera aí, deixa eu ver se eu acho uma caneta rápido. Então, pessoal, arranjei uma outra caneta. Então você tem, quando você tem uma corrente nesse sentido, pela regra da mão direita, você tem um campo, tá certo? O campo B aqui. Um campo B. Pela regra da mão direita, corrente I, então tem um campo B. Bom, então, se eu tenho esse giro aqui provocado pelo input essa carga positiva, dá um empurrão nessa carga positiva, ele vai aqui pela inércia. Essa carga positiva dá um input nessa carga positiva, ele vai aqui pela inércia. E essa carga positiva dá um input nessa carga positiva, ele vai pela inércia. Tá? Bom. Então eu vou ter esse camarada girando aqui, tá certo? Na verdade, esses ímãs aqui de fora seria o meu estator. E aqui dentro, girante, é o meu rotor. Só que esse campo girante, ele vai girando com ímãs em cima de uma bobina.
eu tenho uma bobina aqui no meio. Então, a partir do momento que eu vou dando input aqui, o campo B provocado por essa carga, por essa carga, por essa carga, ele vai induzir aqui uma corrente. Então, pela regra da mão direita, aqui eu tenho uma corrente e aqui eu tenho um campo B. Tá certo? Então eu tenho uma corrente. Se eu tenho uma corrente, eu tenho a saída aqui de uma tensão VCC. Que está girando aqui. Tá claro? O que é uma corrente contínua? Não é uma corrente contínua certinho. Ela vai ficar mais ou menos assim. É contínua porque ela é toda positiva. Eu posso botar aqui um inversor, passa a ser VAC, um transformador, e eleva a tensão VAC, por exemplo. Então, e aí eu vou incrementando. Eu só quero dizer que o meu input inicial do meu rotor, aqui dentro eu tenho essa bobina, que essa bobina vai cortar esses campos gerados aqui por essas cargas aqui de fora. Tá? Então, o campo gerado por essas cargas de fora, o campo gerado vai cortar a bobina que se encontra aqui dentro. E eu vou ter uma geração de tensão. Tá certo? Aí vocês vão me perguntar, mas como é que você vai fazer esse giro para que esse campo, a bobina interna, capte o campo B externo e me induza uma corrente na bobina nesse rotorzinho aqui? Porque vocês sabem que força eletromotriz é constante L derivada do fluxo dt. Simples. Agora eu gostaria que mostrasse aqui como fazer essa rotação. Eu peguei apenas, olha só pessoal, um spinner, um imãzinho e botei um imãzinho aqui. Então olha só, aproximando, um vai estar aqui, peraí, um vai estar aqui, um vai estar aqui, um vai estar aqui, mas eu vou fazer só com um para vocês verem, ó. Tá certo? Só com um. Aproximou, ó. 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 Tá certo? Mais uma vez. Positivo, positivo. Cria o campo. Aqui dentro a bobina. Corrente de acoplamento indutivo. Gera uma tensão. Só que em vez de ter a queda d'água, isso para regiões carentes que não chega energia convencional para baixas potências, tá? Para um sistema eletrônico, para um sistema de telecomunicações, ó. Olha só, pessoal. Ó. 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 Então, pessoal, nós temos a queda d'água que pode girar a palheta, mas para sistemas pequenos de telecomunicações, de aplicação militar até, que eu tenho amigos meus conhecidos na aeronáutica, amigos meus conhecidos no Instituto Militar de Engenharia. Eu tive um amigo meu que ele esteve na ilha de White, no sul da Inglaterra, com a primeira microminiaturização, o chip. Você consegue, através de ímãs, provocar um campo, um giro, uma coleta desse campo por uma corrente de acoplamento indutivo. E nessa coleta de campo, nesse rotorzinho, que no caso é o spinner, você induz uma corrente e induz uma tensão. Pequeno para um sistema de rádio na área, tanto na área civil quanto na área militar, por exemplo. Acabou a bateria, esgotou isso, aquilo outro, você tem uma fonte de ímãs para fazer a rotação e gerar energia suficiente para uma radiotransmissão de defesa, por exemplo, para a área militar. Desculpa, para a área militar ou civil. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço. Creio que fui o mais claro possível nesse vídeo, mostrando aqui por quase um protótipo, mas mostrando que matematicamente e fisicamente
e na prática funciona. Em nome de Jesus Cristo, um abraço.